Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de 20 de julho de 2024, um sábado com 31 graus de temperatura neste exato momento, ensolarada à tarde, chuva de 0%, a umidade relativa do ar está em 19%, está muito baixo, muito complicada essa situação e me parece que todas as coisas estão cooperando para que seja o inverno mais quente dos últimos anos, tá? Então, hoje nós estamos vivendo 31 graus, mas tivemos uma mínima de 13, então tem 18 entre a máxima e a mínima, que a gente chama de amplitude térmica, né? E essa amplitude térmica tem causado grandes problemas para a saúde de muitas pessoas, principalmente os mais vulneráveis, né? As crianças e os idosos estão padecendo aí grandes dificuldades, mas nós não estamos livres disso não. Estamos aí no meio dessa turbulência toda do meio ambiente, né, do clima, e muito seco, muita poeira, e eu quero chamar a sua atenção para que você não faça exercício entre 10 e 16 horas. Cuidado, tá? Entre 10 e 16 horas, a umidade relativa do ar está muito baixa e a insolação sobre a Terra está muito forte. Não está tendo nuvem, não, está bem ensolarado e direto. Então, evite fazer exercício neste horário. E também tome cuidado com aquela situação que a gente sempre está falando aqui do mosquito Aedes aegypti, tá? Esse mosquito aqui, ó, ele causa dengue, a zika e a chikungunya. A mosquita, se ela te picar e ela estiver infectada, ela vai transmitir a dengue para você e você não vai gostar. Se a dengue for hemorrágica, na forma grave, ela pode te matar. Se você tem alguma comorbidade, tem algum problema, cuidado aí, porque essa mosquita aqui, ela pode causar grandes problemas para você. E também tem um outro que agora começa, né? Agosto, setembro, outubro, é o tempo de acasalamento dos escorpiões, e os escorpiões estão aí fazendo os seus ninhos dentro da casa das pessoas, principalmente daqueles que deixam as tampas de ralos abertas, que tem restos de construção civil nas suas casas. Então, cuidado aí, né, pessoal? Vamos ajudar aí para poder fazer o nosso melhor e limpar o fundo das nossas casas, tirando os escombros, resto de construção civil, tijolos e telhas velhas, aquelas madeiras, aqueles negócios que não vai se usar. E você pode muito bem se desfazer disso daí, fazer uma limpeza na sua casa, tá bom? Dado esse recado, isso. Todo mundo falando que eu fico muito bem de preto. Beleza, tá bom. Mas, não, eu vou tirar. A barba eu vou tirar. Eu gosto muito desse ambiente que a gente está vivendo. Tempos de dificuldades e de problemas, sim, mas é um tempo em que a gente tem como fazer e entrar em contato com muitas outras pessoas. E você pode continuar fazendo o seu melhor, orando pelos gaúchos, orando pelos nossos irmãos e irmãs que estão ali no estado do Rio Grande do Sul, que estão se recuperando daquele grande problema que foi acometido o estado como um todo, né? Então, é mesmo aí deitado em uma cama, e é por isso mesmo você tem mais, está com mais facilidade de estar orando, é tempo de estar refletindo, tempo de estar suplicando por aqueles que estão ali no Rio Grande do Sul e em qualquer lugar. Você não está de boca fechada e nem de pensamentos para elevar aos céus o seu pensamento e pedir a Deus a respeito de muitas outras coisas. A respeito daquilo que está acontecendo na política, a respeito daquilo que está acontecendo no mundo econômico, social, político. O Brasil, esse ano, é um país que vai ter eleições municipais, e essas eleições municipais de 2024 pode refletir em 2026. Então, aproveite esse tempo que você está de reclusão, em cima de uma cama, numa cadeira de rodas, ou quem sabe você está impedido de sair e andar por aí. É um tempo de você utilizar essa situação para poder abençoar pessoas, tá? Então, dado esses recados, nós continuamos pedindo para que não façam exercício entre 10 e 16, que tome cuidado com a dengue, que tome cuidado com os escorpiões e que continue orando pelos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Então, dado esses recados, nós vamos para a palavra. A palavra hoje
está bem aqui, ó. O versículo de hoje é esse aqui, ó. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa. Algumas pessoas hoje estavam aí reclamando daquilo que aconteceu ontem, sexta-feira, né? Dia 19 de julho, a respeito do apagão da internet em muitos lugares. E tem gente já viajando, pensando que isso é sinal da besta, sinal que está acontecendo. Não, são as aflições realmente. Mas existem algumas situações que nós podemos parar e começar a pensar. O Senhor vai nos guardar de toda a opressão. Está escrito aí, ó. Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa. Davi estava falando naquela situação, e para poder falar a respeito do versículo 7, nós precisamos ver o contexto desta situação em que Davi estava ali fazendo essas declarações. E o Salmo 12 é um salmo bem curtinho, é um salmo de 8 versículos só. Quero chamar a sua atenção. Vamos dar uma lida nesse salmo? Vamos ler junto o salmo para a gente poder entender o que é que Davi estava falando? Está aqui, ó. O primeiro versículo, o Salmo 12, diz assim: ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com um instrumento de 8 cordas. Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Tem visto isso? Os fiéis estão desaparecendo depressa? Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios dos bajuladores e calhe a língua do arrogante. Eles dizem: continuaremos ou mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos, quem nos impedirá? A afronta desses homens, e por aí estão os lábios mentirosos, e estão dizendo assim: quem vai nos impedir? Nós somos superiores, nós somos, na realidade, autossuficientes, e nós temos o poder nas mãos. Aí vem o Senhor e responde. Está escrito no versículo 5. Ó. O Senhor responde: ele viu a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. Eu gosto dessa versão, porque ela já explica o que é que Deus vai fazer, né? E aí está escrito assim, ó: as promessas do Senhor são puras, como prata refinada no forno, purificada 7 vezes. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás desta geração mentirosa. Isso serve para nós nos dias de hoje. Ainda que os perversos andem confiantes, e eles continuam, desde aquela época, eles continuam até hoje confiantes. Já percebeu, não? Não mudaram, os perversos não mudam. E a maldade seja elogiada em toda a terra. Muita gente achando que a maldade está correta, que a bondade já perdeu, que o acesso a ter algumas pessoas boas na terra já não existe. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão achando que isso tudo está passando despercebido. E não está. O Senhor está respondendo que está vendo a violência cometida contra os indefesos. Portanto, presta atenção. Se você é um desses que anda cometendo injustiças contra os indefesos, violências contra o indefeso, corrige logo isso daí. Porque logo, logo ele vai se levantar para salvar e fazer aquela justiça que é necessária. Então, presta bastante atenção. O Salmo 12 está dizendo aí que Deus vai se colocar de pé. Vai se levantar, porque ele ouviu os gemidos dos pobres, daqueles que estão oprimidos, daqueles que estão
se sentindo injustiçados, daqueles que nesse momento estão colocados à margem por causa dos maus, a maldade que está sendo elogiada hoje sobre a terra. Deus vai se levantar e fazer justiça. Por isso, o regente do coral recebeu esse salmo de Davi para que ele colocasse isso num instrumento de 8 cordas. E aí agora o regente do coral ia ter que fazer um salmo em cima disso daí, mas tinha uma resposta no versículo 5 dizendo que Deus viu a violência cometida contra os indefesos e o gemido dos pobres, e que agora vai se levantar para salvá-los e vai fazer como eles tanto desejam. É esta a palavra para você nesse momento que você pode estar se sentindo injustiçado. Pode ser que nesse momento você esteja pensando que Deus se esqueceu de você. E eu quero dizer para você que isso não existe, esta possibilidade. Porque a palavra do Senhor não está vinculada ao tempo e ao momento e à situação. Não está. Ela continua valendo do mesmo jeito que foi escrita. Então, para você também está valendo, como valeu para Davi, para aquela geração que Deus se levantou e falou: ó, eu vi o gemido desses que estão oprimidos, que estão indefesos, que não tem como se defender, e eu vou me levantar, vou me colocar de pé e vou fazer o que eles estão pedindo. Os gemidos deles chegou até os meus ouvidos e eu vou atender os seus pedidos. É tempo de clamar, é tempo de rever, é tempo de ficar atento a essa geração mentirosa. E, infelizmente, quando nós vemos aí um tempo de eleições, quando esses homens e mulheres que assumem o poder no legislativo, no executivo e muitas vezes no judiciário, fazem com que haja injustiça. Um judiciário que teria que fazer a justiça. Infelizmente, muitas vezes praticam a injustiça. Mas Deus, presta atenção, Deus está vendo todas as coisas. Beleza? Neste sábado, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você pode fazer. Você pode fazê-lo. Aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida é a melhor coisa que você pode fazer durante toda a sua vida. É a melhor coisa. A solução para os seus problemas está em Jesus. A solução para a sua situação eterna está em Jesus. Não existe outra oportunidade e não existe também nenhuma forma de você ter acesso a Deus, a não ser que seja por Jesus Cristo. Ok? Então, não existe outro caminho. Foi ele mesmo que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém, por mais que queira arrumar atalhos, ninguém virá ao Pai se não for por mim. Foi ele que disse: eu sou o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Entendeu? Então, não tem mais essa desculpa. Você ouviu que Deus está disposto a fazer justiça e praticar a justiça por aqueles que se sentem injustiçados, oprimidos, aqueles que nesse momento estão clamando por esta tão preciosa justiça. O Senhor está dizendo que vai fazer justiça. Por isso, você não precisa fazer com as suas mãos. Não precisa. Você que está bravo com alguma coisa que está acontecendo, parecendo que Deus se esqueceu de você, quero dizer para você que ele não se esqueceu e que ele vai fazer. Tá bom? Fica aí o Salmo de Davi, o Salmo número 12. Depois você lê ele bem devagarinho. Você vai ver que Davi estava naquele momento ali bem bravo. Ele estava numa situação que, se nós formos olhar hoje, nós vamos ver que Davi estava precisando de ajuda. E este salmo é um lamento dele. Davi estava lamentando sobre a corrupção, sobre a falsidade que prevalece na sociedade,
naquele momento. E hoje cabe para nós também. Ele clama por justiça diante de uma opressão e das mentiras que dominavam e dominam o ambiente ao nosso redor. Tá bom? Então, dado esse recado, faça aí as suas ponderações, coloque aí as suas atitudes na balança e veja como você está se comportando. E se você não aceitou a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida, esse é o momento e nós vamos orar, tá bom? Vamos orar. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão ali no Rio Grande do Sul, os nossos irmãos e irmãs que foram acometidos daquele grave problema climático, aquela chuva tremenda que inundou parte do estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento eles estão se reerguendo, reconstruindo o estado, aquele povo, um povo lutador, um povo guerreiro. Que o Senhor continue abençoando e dando graça a cada um deles. Oramos nesse momento pela dona Neia, pelo seu Fernando, pelo Emerson, pela dona Maria José, pela vó Hilda, pela vó Tereza, pela vó Luzinete, pelo Eduardo, que está ali em Piracicaba, na UTI daquele hospital, a dona Sandra e o Pedro, a Selma, o Geninho, a Viviane, que é a filha da Selma. Oramos nesse momento pelo Yuri, pela Isabela. Oramos também pelo Ronaldo, esposo da nossa saudosa irmã Célia. Pelo Wesley, pela Fabiana e pela Flaviana, que são os filhos, e pelas crianças, que são os netos dela. Nós queremos te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Socorre, dando graça, saúde e paz sobre a vida de cada uma delas. Oramos por todos aqueles que nesse momento estão encarcerados, por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão na depressão, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão empregados, aqueles que são empregadores. Oramos por aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão nas escolas ou esperando que a escola volte a funcionar, terminando as suas férias. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas e aqueles que trabalham em cada uma dessas instituições. Que o Senhor dê graça a cada um de nós, fortaleça os nossos corações e perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma tarde de sábado abençoado. Que tudo concorra para a honra, para a glória do Senhor. Vocês que estão recebendo visitas, que tenham boas notícias, que cheguem as boas notícias e que levem boas notícias também. E que nós possamos ter um final de semana abençoado. Tá bom? Mais tarde a gente se vê. Um grande abraço. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E até mais tarde. Tchau, tchau.